Bom dia a todos, a paz do Senhor. Quero desejar aqui uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todos. Que Deus venha nos cobrir com as suas bênçãos nesse dia. E nesse momento eu vos trago uma pequena palavra para os nossos corações. Estava eu aqui meditando na palavra de Deus. Aí me deparo com um versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Nos diz, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Preste atenção nesta palavra, na palavra que Deus ele tem revelado a mim e a você nesta manhã. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui Jesus está falando de uma sede eterna, de uma sede espiritual, porque Jesus, ele é a água viva que jorra para a vida eterna. Jesus aqui não está falando de uma sede de uma água potável, não, Senhor. Jesus está falando de uma água espiritual, de uma água que jorra para a vida eterna. E Jesus aqui está dialogando com a mulher samaritana, que Jesus ele passou por Samaria e estava ali dialogando com essa mulher, pediu água. A mulher negou a água porque ela era samaritana, Jesus judeu, e disse que o poço era fundo. Aí Jesus disse para aquela mulher: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, ele jorrar uma fonte de água para a vida eterna. Então Jesus aqui, ele é a própria água que jorra para a vida eterna. O que eu quero trazer para você nesta palavra: queira beber desta água. Queira saciar a tua alma com esta água que jorra para a vida eterna. Não só água, mas Jesus também ele é o pão. Evangelho de João, ele diz: eu sou o pão da vida. Então, Jesus, ele é a água que sacia a nossa sede espiritual. Jesus, ele é o pão que nos alimenta. Aleluia. No momento que estamos famintos, sedentos, ele nos sacia, ele nos alimenta. Então Jesus aqui, ele está claro que somente ele, não tem outra alternativa. É somente Jesus a nossa solução. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Palavra dita por Jesus. Foi Jesus mesmo que disse essa palavra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus que disse essas palavras. Então aqui Jesus está dizendo: eu sou a água viva. Eu sou o pão da vida. E no mesmo livro de João ele diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Aí diz também no capítulo 10: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, Jesus ele é tudo para nossas vidas. Aleluia. Jesus, ele é a água que sacia a nossa sede. Jesus, ele é o pão que nos alimenta. Jesus, ele é a porta para a vida eterna. Jesus,
Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E no capítulo 15, Jesus, ele é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aleluia. E lá no Apocalipse, Jesus diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus é tudo em nossas vidas. Se nós tivermos Jesus em nossas vidas, para que nos preocupar? Se Jesus estiver nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa casa, não devemos nos preocupar, porque Jesus, ele é tudo em nossas vidas. Não é nada que vai nos destruir, não existe nada que vai nos perturbar, destruir, porque Jesus, ele está conosco todos os dias. Então, Jesus, ele é tudo, o grande eu sou. Nesse momento, recebe esta palavra, nesse momento, nesta manhã, amém? Jesus, ele é tudo em nossas vidas. Ele é a água que sacia a sua sede. Ele é o pão que alimenta o faminto. Ele é a porta. E por esta porta você encontrará a salvação para a tua alma. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê um dia abençoado.